Está interessado. Você acha que vai se sair para onde, Thiagueira? O Atlético não descarta a venda do Jair, HG, desde que chegue um valor que o Atlético considere compatível com o valor de mercado do Jair. O Vasco ainda não apresentou números, mas na última sexta-feira a diretoria do Vasco entrou em contato com a diretoria do Atlético e reforçou o interesse na contratação do Jair. Existe sim essa possibilidade de que o Vasco apresente uma proposta pelo jogador nos próximos dias. A saída do Andrei Santos, volante, que está indo defender as cores do Chelsea, por algo ali próximo a 25, 24 milhões de euros, esse é o valor total da transferência, faz com que o Vasco busque outros volantes no mercado, além do Vinícius Anocelo do Santos. Ele quer muito o Jair e acredita que essa dupla seria muito interessante no time do Vasco em 2023. Agora, resta saber qual será o valor que o Vasco oferecerá ao Atlético. O Vasco gostaria de avançar nessa negociação durante essa semana. E como eu disse, o Atlético aceita vender, desde que seja um valor que o Atlético considere compatível com o valor de mercado do jogador. Eu acho até, Elton, que o Atlético precisa se ligar na possibilidade de fazer grandes e bons negócios, porque o Atlético trouxe jogadores importantes para o setor. O Jair não vai jogar nesse time titular, não vai jogar. Trouxe jogadores importantes para o setor, tem ativos importantes e não pode ficar liberando o jogador por qualquer quantia que chega, não. O Jair é bom jogador. O Atlético tem que procurar um bom negócio, porque ele tem margem para negociação. O Jair, dentro dessa composição que a gente está vendo sendo montada pelo Atlético, ele realmente perderia espaço. Mas o Jair é um jogador que, para o elenco do Atlético manter-se forte, ele é um jogador que seria necessário ao longo da temporada. Mas eu entendo que algumas mexidas devem ser feitas e vão ser feitas, principalmente com essas negociações que o Atlético tem feito nesse início de temporada e que já tinha sido mostrado nessa reta final que seria feito dessa maneira, que seriam feitas trocas, né? O Atlético mexeria muito, sai um jogador, vai vir um outro para aquela posição, o Atlético muito com melindre, né, nas negociações. Então esse Jair, né, que nessa atual temporada foi um jogador muito criticado pela torcida do Atlético, ele não jogaria nesse time do Cudê. Mas seria um jogador importante, eu digo, para fortalecimento do grupo do Atlético, né? Para uma substituição, o Otávio e Jair sendo os dois reservas imediatos. Então, eu acredito que essa mudança venha a acontecer, mas que eu ainda sou adepto a manter o Jair na equipe, isso eu sou. Ué, mas então você quer manter um jogador que vai jogar. Um jogador que é para fortalecimento de grupo. Você está sendo egoísta, não, sabe por quê? Fortalecimento de grupo. Vou provar que você está sendo egoísta, porque você quer que os seus anseios, suas vontades sejam atendidos, mas as do jogador não. Dilma, explica pra gente de novo. Eu vou explicar que o Atlético sempre se destacou. Ele quer que ele saia, mas quer que ele fique. Não, por ter um elenco, não. Eu entendo a saída. Eu entendo a saída. Eu entendo a saída. Eu entenderia a saída. Amigão. Só faltou falar isso, né, Ale? Mas eu entendo a saída se ela acontecer. Mas que é caseirinho do Jair. O Jair, a vida inteira foi. Pode falar, a temporada do Jair 2022 foi patética. Então, peraí, só pra eu... Não gostei. Jair ou Otávio? Tem que escolher um. Jair ou Otávio pra ficar no elenco? Otávio, mas peraí, eu falei que a reserva do Atlético seria Otávio e Jair com esse elenco que está sendo formado. Não é, Tim. Olha, não é Otávio e Jair? Prende ele no labirinto. Peraí. Mas não seria Otávio e Jair? Seria, mas eu acho muito caro para ser uma opção no banco. Ele não é um jogador que seria muito caro, seria a terceira opção para jogar como volante, porque seria. Não é a terceira. Seria. O Edenilson Quem é o reserva do Alan? O Edenilson vai fazer uma função diferente da que o Jair fizer. O Edenilson seria o reserva do Edenilson. O Jair não faz a mesma função do Edenilson. Não faz ali. Não faz a mesma função do Edenilson. E aí, sinceramente, jogador muito caro para ficar chocando o banco. Eu entendo se o Atlético quiser vender. Se chegar uma proposta compatível com o que é o valor de mercado dele, tem que liberar sim. Eu estou falando, eu entendo, mas para fortalecimento do grupo, para o Atlético pegar e falar assim, ó, eu posso jogar com um time alternativo e manter a qualidade desse elenco, manter a qualidade do time titular. Com o Jair, o time é mais forte. Um time alternativo do Atlético é mais forte. E com o Jair no banco, o Atlético, você olha para o banco de reservas, você vê alternativa. Sem o Jair, quem seria o substituto? Você tem o Otávio. E qual seria o outro volante? Imediato, o Neto deve estar saindo. Eu acho,
Pode falar. Não, eu entendo o que você está falando. Agora a gente tem que colocar em consideração também o seguinte. O Atlético vem de 2020, 21 e 22, foi um ano de muito prejuízo financeiro para o Atlético. Então, talvez o próprio Atlético, o departamento de futebol, gostaria dessa sua fala, de manter tão forte ali os reservas quanto o time titular. Mas o Jair, por exemplo, se for negociado, além do alívio na folha, é dinheiro que entra no caixa. Talvez o Atlético vá priorizar um elenco mais curto, mais enxuto, com menos opções até na reserva. Tem outros nomes que chegam que podem atuar no meio campo. Cara, quando você tem um volante só, e é o que o Atlético parece que vai fazer, que é jogar com um volante apenas de contenção, que vai ser o Alan, e aí depois você tem uma linha de 3 meio-campistas que teriam o Edenilson, o Patrick, que pode vir, o Alan já entregou pra gente que ele vai vir, e o Zarate. Quando você tem esse o Igor Gomes também vai ficar ali naquela meiuca. Você tem o Igor Gomes pra jogar, você tem o Johan, você tem o Caleb que pode jogar. Então, peraí, gente. Cara, então você tem opções só falamos variadas. jogadores avançados. Não falamos nenhum que é daquela contenção de jogar como volante. Mas você tem um Otávio pra isso. Mas é volante. Mas o Jair Mas você tem o Otávio pra fazer isso. Mas é volante. O Igor tem pode o fazer Otávio, essa volante. função, sim. Você tem o Otávio O pra fazer Zarate isso. já fez isso. Mas você tem o Otávio pra fazer essa função, Desses Elton. que a gente citou, o Zarate foi o único que flutuou nas 3 funções. Tanto primeiro volante, segundo volante, como meio armador. primeiro pera não, Jogou no Campeonato Mineiro com o Lucas. Mas o Lucas Gonçalves eu, jogou. Thiago, sinceramente, acredito que foi legal e tal, mas, cara... tem alguns jogadores... É aquela música que tá fazendo sucesso hoje. Tá na hora do Jair ir embora, cara. Deu o que tinha que dar. Como é que é a música? Tá na hora do Jair. Já viu nunca, viu? Ah, é pro Jair. Jair do essa Atlético. música é pro Jair do Atlético? Ah, não sabia! O tempinho bom pra fazer um Joaquim. O tempinho bom pra fazer um Joaquim. Pipi. Essa aí também tá valendo. O Elton, você prendeu ele no labirinto do meu negócio. Porque é o seguinte, cara, evidentemente que quando você vai pensar numa folha salarial, você coloca uns que ganham um tanto, você tem que tirar outros que ganham o mesmo tanto, irmão. Aí é loucura. Então vão ficar Queiro, mas tirou o Nacho, Edenilson, Patrick, Igor Gomes. Você falou 2 que já saíram. Pô, aí é loucura, irmão. O Nacho e o Queno já saíram. Então eram 2 que ganhavam muito. Isso. Muito. Ok? E vai vir Patrick, Edenilson, Igor Gomes, veio o Bruno Fux, veio o Paulinho. Vai fazendo a conta só aí. Só o Paulinho que deve ganhar mais que o Nacho. Vai ganhar mais que o Nacho. Só ele. Só. Então... O Edenilson ganha menos que o Nacho. Aí Vocês, tem que vocês fazer fazem parte dos sommeliers de salários alheios. Não, mas tem que fazer essa conta pro torcedor entender a folha, irmão, a folha. a questão de folha. Mas é legal, mas a gente tem que fazer assim. É impressionante como eles se preocupam. Não é isso, cara. É que pelo Elton vai todo mundo. O discurso do Atlético é de redução de gastos. Sim. Ah, o Atlético não tem dinheiro para contratar, então tem que reduzir gastos. Se tem que reduzir gastos, meu amigo, é agradecer ao Jair, se vier uma proposta decente, obviamente. Muito obrigado, foi muito importante, o torcedor sabe disso, o atleticano tem essa ciência, a diretoria também, mas, cara, nada é eterno. A história do Jair no Atlético ela é eterna. Agora, o Jair, como jogador do Atlético, ele não vai ser eterno. Por exemplo, o Palmeiras ficou de olho, acho que o semi de olho ainda no Alan. Esse é um que não dá pra perder. Esse é um cara que você segura. Você apurou essa informação, irmão? Cara, depende do Danilo, né? Tudo isso depende do Danilo. Se o Danilo sair de fato, o Alan vira uma opção do O Palmeiras. Atlético venderia o Alan para os Palmeiras para reforçar adversário? HG, eu tenho Thiago, tenho um pensamento que é o seguinte: vem uma proposta. Aí o Palmeiras vem botando aqui 8, 5, 6. E se eu tô no lugar do Atlético, venderia. Você é materialista, né, irmão? Você por dinheiro aí de churrasco, faz grupo de futebol. Eu acho, mas por esse valor aí vende mesmo. Eu não sei se vende, não. 8 de euros? É na hora. Aliás, Eltinho, eu vou te falar, eu venderia por 5, que é quase o dobro do que o Atlético investiu. O Atlético pagou 2.800. Os caras recusaram quantos? Eles estavam querendo 5 no Nathan Silva para vender o Alan por 5. Mas foi um erro. Foi um erro. É óbvio que foi. Foi um erro. Você projeta 5 no Alan, você vai... O cavalo passa amarrado uma vez, Pois é, mas se você projeta 5 no Nathan Silva, você vai vender o Alan por 5. Você tá maluco, meu irmão. Passa selado uma vez. Valoriza o jogador. Se você não montar... Nathan, o Alan é seleção em 2021, agora você vendeu o cara por 5 mil, irmão. HG, vamos vendo como é que funciona hoje. O cavalo tá amarrado, ele vai ficar ali, ele não vai embora. É selado, eu falei errado. Vamos parar para pensar aqui como é que funciona a situação. Hoje o mercado funciona como? O Andrei Santos, que é um jogador do Vasco, o valor fixo dele, 18 anos, seleção brasileira de base, o valor fixo dele é de 14 milhões de euros. Nós estamos falando de um moleque de 18 anos. O Alan não é um garoto de 18 anos. 20 e poucos, velho. Pois é, mas 20 e tantos, né? Já deve ter 25, 26 por aí. E aí, cara,
Hoje, o Alan não vai ser vendido pelo valor do Wesley. O torcedor pode espernear, pode gritar, pode chorar, mas não vai ser vendido. É o mesmo caso do Patrick do São Paulo. A negociação hoje entre Atlético e São Paulo caminha para cerca de 8, 10 milhões de reais. Por quê? Porque, cara, o Patrick não é um jogador jovem, ele tem 30 anos. O Patrick nunca foi para a Europa. O Patrick não tem histórico de seleção. Não cabe pagar 20 milhões de reais no Patrick como o torcedor de São Paulo quer. Cara, as coisas têm que ser como elas são. E o Alan não vale mais do que isso. 25 anos. Então, 25 anos, já não é nenhum garoto. Ele não vai voltar para a Europa e estourar num grande. Não tem como vender por um valor muito alto. Só dentro Depois que o dessa... Scarpa foi, eu Gente, acredito que muita quantos gente anos pode ir. o Mas Rodinei- ele foi de graça. Quantos anos o Rodinei tem? 30. Pois é, foi pra Turquia. Ah, não, pra Grécia. Diferente. Para Grécia. Grécia. Falou do beijo até. Mas aí você tá falando de mercados alternativos, né? Mercados alternativos. E jogador no fim do contrato. Que o cara vai Sabe aquele beijo grego que dei? você me deu. Hoje tá demais, hein? Fala, pode falar. Não, obrigado. Só que é o seguinte, dentro dessa Foi questão longe. de gastos do Jair e etc., a gente tem que lembrar, o Atlético tá sem dinheiro, segundo algumas pessoas informaram, o próprio Rodrigo Caetano. Não, tá sem dinheiro. Mas estão acontecendo gastos para retirada, por exemplo, Edenilson, porque da mesma forma que o Atlético não vai jogar o Jair no mercado, o Inter não fez isso com o Edenilson, o Atlético vai ter que pagar alguma coisa. Mesma coisa com o Patrick, caso venha, e até o próprio Paulinho. Então o Jair, eu entendo que acaba se tornando muito claro e um recado direto para o meio campo assim, do Atlético, né? Até agora, se a gente for observar, talvez seja o setor que vai ser mais mudado ali para a temporada. Deixa eu falar do carro.